Imagina acordar de manhã, pensar em ligar o computador e ele ligar, sem apertar botão, sem falar nada, só com o pensamento. Isso não é ficção científica, isso já aconteceu com uma pessoa real em 2024. E em 2026, a empresa por trás disso quer produzir esses chips em massa, como se fosse um celular. Fica comigo até o fim desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar vai mudar a forma como você enxerga o futuro e vai te fazer perguntas que você nunca tinha se feito antes. E se curtir, já deixa o like agora que você ajuda o canal a alcançar outras pessoas. A Neuralink é como uma ponte entre dois mundos que nunca deviam se tocar: a mente humana e a máquina digital. A questão não é se essa ponte ela vai ser construída. Ela já está sendo. A questão é quem vai controlar o pedágio. Vamos começar do começo. A Neuralink é uma empresa fundada por Elon Musk em 2016. E o objetivo dela é criar o que os cientistas chamam de BCI, Brain Computer Interface, ou seja, uma interface direta entre o cérebro humano e o computador. Mas como funciona isso na prática? O dispositivo chamado de telepath tem aproximadamente o tamanho de uma moeda. Ele é implantado no crânio por um robô cirúrgico com uma precisão que nenhum humano consegue replicar. Junto com o chip, são inseridos fios ultra finos, tão finos que são invisíveis a olho nu, diretamente na córtex motora do cérebro. Esses fios têm mais de 1000 eletrodos que captam os sinais eletrônicos dos neurônios. Quando o cérebro pensa em mover um cursor, levantar um braço ou então escrever uma palavra, esses eletrodos captam esse sinal, o chip processa e manda o comando para um dispositivo externo, sem fio, sem cabo, sem contato físico. O resultado, a pessoa e o computador obedecem. Em janeiro de 2024, um homem chamado Nolan Arbaz se tornou o primeiro ser humano a receber o chip da Neuralink. Nolan ficou paralisado em 2016, depois de um acidente numa piscina. Desde então, ele perdeu os movimentos dos 4 membros. Durante anos, ele dependeu de outras pessoas para tudo. Depois da cirurgia, que durou apenas 2 horas, algo mudou. Ele começou a controlar o seu cursor do computador com a mente. Depois, a navegar na internet, jogar videogame, estudar, dar palestra. Hoje ele passa até 10 horas por dia usando o dispositivo. Em suas próprias palavras, ele diz: antes ficava acordado a noite toda e dormia o dia inteiro. Não tinha um propósito. Hoje sinto que tenho potencial de novo. Até setembro de 2025, 12 pessoas no mundo tinham recebido o implante. Juntas, eles acumularam mais de 15 mil horas de uso da tecnologia. Em janeiro de 2026, esse número subiu para 21 pacientes em ensaios globais. E a empresa confirmou que nenhum evento adverso grave foi registrado. Mas nem tudo foi perfeito. No caso de Nolan, cerca de 85% dos fios perderam conexão com o cérebro nas primeiras semanas. A Neuralink precisou atualizar o software para compensar. O chip continuou funcionando, mas o incidente levantou uma questão muito séria. O que acontece quando isso falha dentro da sua cabeça? Antes de continuar, eu quero saber: você colocaria um chip no seu cérebro se isso te der superpoderes cognitivos? Comenta aqui embaixo com sim ou não e me conta o motivo. Eu tenho muita curiosidade para saber o que vocês pensam sobre isso. A Neuralink ela não quer parar em paralisados. A lista de condições que a empresa quer tratar é impressionante. Paralisia, no caso quer devolver mobilidade a pessoas com lesão na medula. Ela dar comunicação de volta a quem perdeu a voz. Parkinson, regular a atividade neuronal para reduzir tremores. Depressão resistente, ou seja, estimular regiões específicas do cérebro. Epilepsia, detectar e interromper crises antes que elas aconteçam. E Alzheimer, ou seja, apoiar funções cognitivas perdidas. E tem mais, a Neuralink está desenvolvendo um dispositivo chamado BlindSight, um chip implantado diretamente no córtex visual
que pretende devolver a visão a pessoas cegas, mesmo quando os nervos ópticos não funcionam mais. Imagina isso, ver sem olhos, através de sinais elétricos enviados diretamente ao cérebro. Elon Musk já declarou que quer ir além disso. Em declarações públicas, ele falou sobre um futuro onde pessoas com paraplegia voltarão a caminhar através de sinais enviados direto do chip para os neuronas motoras. E prometeu que a tecnologia devolverá a visão aos cegos. Os planos são ambiciosos. 20 mil implantes por ano até 2031. E em 2026, a empresa começa a produção em massa com cirurgias quase totalmente automatizadas por robôs. Mas agora vem a parte que a maioria dos vídeos sobre Neuralink ignora. E se der errado? Não estamos falando de um smartphone que trava. Nós estamos falando de um dispositivo dentro do seu cérebro. Risco 1, falha técnica. Já aconteceu com o primeiro paciente. 85% dos fios perderam conexão. Num dispositivo cardíaco, uma falha assim pode ser fatal. Num dispositivo cerebral, as consequências são ainda desconhecidas a longo prazo. Risco 2. Hacker no seu cérebro. Se o chip transmite dados sem fio, logo ele pode ser interceptado. Especialistas em cibersegurança já alertam: um chip cerebral hackeado não compromete seus arquivos. Ele compromete os seus pensamentos, as suas memórias, a sua identidade. Risco 3. Privacidade mental. Os dados neurais captados pelo chip revelam muito mais do que você imagina. O seu estado emocional, as suas intenções, suas reações involuntárias. Quem controla esses dados? A empresa privada de Elon Musk. Não é um órgão público, não sou eu e não é você. O filósofo Marcelo Lenca, da Universidade Técnica de Munique, alerta: se a Neuralink cometer um deslize, se um paciente morrer, ou se houver um grande vazamento de dados neurais, isso pode minar a confiança da neurotecnologia como um todo. Risco 4. Desigualdade humana. Imagina um mundo onde quem pode pagar tem um chip que potencializa sua cognição, memória e concentração. E quem não pode, não tem. Não seria mais desigualdade econômica, seria agora uma desigualdade biológica. Humanos de primeira classe e de segunda classe, literalmente por dentro. Risco 5. Controle e manipulação. Em 2025, na Espanha, dados neurais já foram usados em processos criminais. No Colorado e na Califórnia, leis de proteção de dados neurais já foram aprovadas, porque legisladores perceberam que a ameaça é real. E no Brasil, o PEC 2923 tenta incluir a integridade mental como um direito fundamental, mas ainda é só um projeto, ainda não virou lei. E aqui está o ponto que poucos falam. A Neuralink não é a única empresa nessa corrida. Aqui está o ponto que poucos falam. A Neuralink não é a única empresa nessa corrida. Temos a Synchron, a Kernel, a BlackRock Neurotech, todas têm sua própria interface cérebro-máquina, algumas menos invasivas, sem necessidade de cirurgia aberta no crânio. Isso significa que mesmo que a Neuralink falhe, essa tecnologia vai continuar avançando. Com ou sem Elon Musk, com ou sem regulação. A pergunta não é se chips cerebrais vão existir no mundo. A pergunta é quem vai definir as regras antes que seja tarde demais. Então, voltemos à pergunta do título. Promessa ou pesadelo? A resposta honesta é os dois. Para Nolan, que recuperou o propósito da vida, é uma promessa cumprida. Para os especialistas em neuroética, que alertam sobre espionagem mental e a desigualdade humana, o pesadelo é uma possibilidade real. Tecnologia em si não é boa nem má. O que define isso é quem controla, com que intenção e com quais limites. E é por isso que esse debate precisa sair dos laboratórios e entrar na mesa de todo mundo. Na escola, no congresso, na sua conversa com os amigos, porque quando um chip puder ler os seus pensamentos, será tarde demais para perguntar se você concordava com isso. Se esse vídeo fez você pensar diferente sobre a tecnologia e a humanidade, compartilha com alguém que precisa ver isso. Me segue aqui no canal. Toda semana tem conteúdo como esse. Até a próxima.